Ao longo dos filmes de John Wick, vários personagens fazem o comentário de que John estava disposto a começar uma guerra inteira apenas por um carro e um cachorro. E de certa forma eles estão certos, já que a trama dos 3 filmes existentes de John Wick e a sequência que está por vir derivam diretamente da morte do cachorro e do roubo de seu carro. Vamos ver desta maneira. Sem esses eventos, John Wick nunca entra em guerra contra Viggo Tarasov. Também não volta a ser um assassino que finalmente é forçado a matar Santino D'Antonio dentro das instalações do Hotel Continental. Por isso, nunca é excomungado nem entra em guerra contra a Ordem Suprema. Agora a pergunta é, vale a pena passar por tudo isso por um carro e um cachorro? Talvez o cachorro seja mais difícil de substituir, mas... acaso John Wick não pode comprar com essas moedas de ouro que parece ter em todos os lugares outro Mustang Boss 429? Um que seja idêntico ao que foi roubado dele? Talvez ele pudesse, mas esse novo Mustang talvez não tivesse a mesma identidade que o anterior. E para poder explicar por que isso acontece, precisamos falar sobre uma antiga paradoxa grega. Mas usando o John Wick, porque todos nós sabemos que tudo é melhor com o John Wick. Bem-vindo ao Go, o Monitor Geek, pequenas doses de cultura, vitamina geek para a mente. Hoje explicaremos porque John Wick sente um apego tão grande por algumas coisas através de algo que chamo de paradoxo do carro de John Wick. A paradoxa original de que falo narra a história de como o herói ateniense Teseu embarca em seu navio rumo à cidade de Creta para enfrentar o feroz Minotauro, um monstro com cabeça de touro e corpo de homem que devora 14 atenienses a cada 3 anos. Quando Teseu mata o Minotauro e retorna triunfantemente para casa, o navio no qual ele embarcou foi conservado nos cais de Atenas como um lembrete do heroísmo de Teseu. Vale a pena esclarecer que teria sido muito mais heróico se Teseu tivesse matado o Minotauro usando apenas um lápis, mas suponho que as histórias gregas têm medo do sucesso. Conforme os anos foram passando, o navio foi se deteriorando e pouco a pouco várias de suas peças foram substituídas até que não restou nenhuma peça do navio original. Aqui a pergunta é, ainda é o navio de Teseu? Acontece que essa paradoxa foi contada pela primeira vez pelo historiador Plutarco no século I. Depois foi expandida pelo filósofo Thomas Hobbes no século 17 e 17, até que finalmente alcançou sua versão máxima no século 21, integrando a John Wick. A paradoxa então seria da seguinte maneira. Quando Joseph Tarasov rouba o Mustang de John Wick no primeiro filme, ele embarca em uma missão super perigosa para poder recuperá-lo. Ele não pode simplesmente comprar outro carro igual porque John Wick quer o seu Mustang, talvez porque tenha boas memórias com ele ou talvez porque queira a foto com sua esposa que guarda no porta-luvas. Seja como for, outro Mustang, mesmo que visualmente idêntico, não lhe daria essas coisas. Quando John finalmente consegue recuperar seu carro no início do segundo filme, seu Mustang fica bastante danificado, então ele precisa ir ao seu mecânico de confiança, Aurélio, para consertá-lo. Quem lhe diz que o motor está prestes a cair, o chassi está dobrado, a transmissão, o para-brisa e o eixo estão destruídos, etc. Se Aurélio substituir cada uma dessas partes, no final ainda será o Mustang de John Wick. Não me refiro em questão de propriedade, mas é o mesmo carro ao qual John tem tanto carinho? Talvez você pense que sim, mas a verdade é que a situação é muito mais complicada do que se poderia pensar. Vamos ver então onde está realmente o conflito através de 2 cenários possíveis. Cenário número 1. Vamos exagerar e supor que todo o Mustang foi danificado a ponto de Aurélio ter que substituir todas as peças por partes novas. O carro reconstruído ainda é o Mustang do John Wick apesar de não ter nenhuma parte original? Talvez você me diga que não, mas então quando deixou de ser? Por exemplo, se Aurélio só trocou o volante ou uma maçaneta, certamente você pensaria que continua sendo o mesmo carro. A pergunta é, quantas partes do carro precisam ser trocadas para que ele não continue sendo o mesmo? Cenário número 2. Agora, vamos pensar que Aurélio e sua mágica mecânica também foram capazes de pegar todas as peças quebradas do Mustang de John Wick, consertá-las e formar outro carro idêntico. Se ele tem as peças originais, então não seria este o verdadeiro Mustang do John Wick? Aqui é onde surge a paradoxa, pois, se isso for verdade, então já temos 2 Mustangs completamente idênticos que poderíamos muito bem chamar de carro do John Wick.
Então acaba que agora o John Wick tem 2 Mustangs. Antes que você quebre a cabeça, devo dizer que não há uma resposta completamente correta para isso, pois apenas o John Wick pode decidir qual é o seu carro e porquê, já que ele e nós podemos ter percepções diferentes de um Mustang, algo que tem a ver com algo chamado fungibilidade. Existem coisas fungíveis, objetos que, quando se desgastam, podem ser substituídos por outros idênticos sem complicações. Para dar um exemplo, se eu tenho um tênis Converse preto e ele se desgasta, eu sempre posso comprar outro igual e ele teria exatamente o mesmo valor para mim. Por outro lado, se alguém matar o cachorro do John Wick, deve saber que está em sérios problemas, pois de maneira alguma vamos conseguir substituir o cachorro. Não apenas porque é um ser vivo, mas porque é o último presente de sua esposa que está morta, tão morta quanto você estaria se decidisse machucar o cachorro de John. Esse tipo de bens é chamado de não fungíveis. Se você notar, no filme é-nos dito que John sente um grande carinho pelo seu carro. Tanto é assim que sua esposa lhe deu o cachorro justamente para que ele aprendesse a amar outro ser vivo. Isso nos diz que para John, seu Mustang é insubstituível, porque ele já desenvolveu uma conexão pessoal com ele. Ou seja, agora o Mustang é não fungível. Com isso em mente, podemos entender porque John sente esse vínculo tão importante com algumas coisas e porque John é capaz de arriscar sua própria vida por elas. Da mesma forma, todos nós, inconscientemente, sabemos quais são as coisas que consideramos importantes e porquê, e são precisamente nossas memórias e experiências com objetos, como os Mustangs. Se tivéssemos um que lhes dão identidade, algo que definitivamente não se pode comprar, mesmo que você tenha moedas de ouro espalhadas por todos os lados. Se você está interessado em saber mais sobre o tema da identidade, tenho um vídeo em que explico este tema usando o filme Rango. Convido você a se inscrever no meu canal, pois isso me ajuda muito a continuar levando a cultura geek a sério. Sou Go, o Monitor Geek, e te convido a ver além do óbvio no próximo vídeo.